O presidente da Alep, que é o deputado Alexandre Cury, anunciou medidas para tentar diminuir esse tipo de discussão e de troca de ofensas. Esse anúncio, portanto, foi feito durante a sessão plenária. O presidente Alexandre Cury informou que tomou atitude depois das várias trocas de farpas e discussões entre parlamentares, em especial por questões ideológicas, e todos nós aqui sabemos quem justamente segue sempre repercutindo esse tipo de situação. Além de evitar automaticamente qualquer discurso considerado ofensivo, desrespeitoso ou agressivo ao Conselho de Ética, o deputado também informou que serão feitas alterações no regimento interno do colegiado para que punições possam ser aplicadas aos parlamentares que cometerem algum tipo de quebra de decoro. Vamos conferir o pronunciamento então feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alexandre Cury, na Alep, sobre essa decisão. Esta Assembleia Legislativa, nos últimos anos, teve avanços significativos, fruto do trabalho desses parlamentares e dos nossos servidores. Por isso, essa presidência não vai admitir que fatos isolados, desrespeitosos, prejudiquem a imagem dessa casa. Então, eu quero aqui anunciar que, por determinação dessa presidência, a partir desse momento, todos os discursos desrespeitosos, agressivos, seja contra quem for, serão automaticamente encaminhados ao Conselho de Ética para que esse Conselho tome as devidas providências. Essa presidência não vai admitir que essa pauta ideológica radical venha ao plenário. Nós fomos eleitos para debater políticas públicas e eu espero, como presidente, que essas políticas públicas sobreponham a essa pauta ideológica radical que está prejudicando a imagem de muitos parlamentos nesse país. Então, por determinação dessa presidência, seja contra quem for, automaticamente qualquer representação que essa presidência receba por manifestações desrespeitosas vão ser automaticamente encaminhadas para o Conselho de Ética tomar as devidas providências. Eu peço a compreensão dos senhores parlamentares. Quem quiser fazer manifestação dessa natureza, façam nas suas redes sociais, respeitem o plenário dessa casa, porque nós fomos eleitos e a população do Paraná espera que dentro desse plenário seja debatido políticas públicas. Então, peço a compreensão dos nossos parlamentares. Além dessa representação automática, a Assembleia Legislativa deve apresentar nos próximos 30 dias uma proposta que muda o Conselho de Ética, o regimento do Conselho de Ética da Casa. Logo depois da manifestação de Cury, outros deputados também se posicionaram sobre o assunto no plenário, entre eles Ademar Traiano, do PSD, Arilson Chiorato, do PT, o Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, o Neyley Prevot, do União Brasil. Então agora a gente vai ouvir alguns trechos do que esses deputados falaram sobre esse assunto também na última sessão. Estamos indo para uma discussão do campo nacional que nada interessa ao parlamento estadual. Nós temos tantos temas importantes a serem tratados aqui nesta casa que nós poderíamos divergir um do outro, que é do processo natural do parlamento, mas não estamos focando nisso. O que ocorre e que o que se observa aqui nas falas são discussões no campo ideológico, político, mas sempre focado na esfera nacional, agressões na individualidade dos senhores deputados. Eu acho que é chegado o momento de repensarmos. O parlamento é um lugar de debate de tanto temas nacionais, estaduais e municipais. O que não se está aqui discutindo é qual tipo de debate, mas o que transcende a ética, a violência da fala, a violência política, a violência de gênero e tantas outras. Então eu quero aqui parabenizar, porque a gente tem aqui um ambiente fraterno. Discordar é importante para a democracia. Ter oposição é importante para a democracia. Mas perder a ternura e partir para a violência não é salutar. Essa casa aqui nunca chegou a esse nível tão baixo no processo de debate político. Não é possível a repetição de cenas a como nós estamos vendo, como vimos ontem, no caso específico, né, da violência de gênero praticada contra a deputada
Ana Júlia. Nós podemos debater, discordar, ter divergências de opinião, mas a Assembleia não pode admitir ofensas pessoais entre os parlamentares. Olha, a gente acabou de escutar então os deputados repercutindo junto com essa fala de Alexandre Cury. Eu quero lembrar que um pouco antes do presidente da casa anunciar a adoção de medidas para reduzir esses bate-bocas, a Comissão de Constituição e Justiça também registrou uma nova troca de ofensas. O episódio envolveu o deputado Márcio Pacheco, do Progressistas, e o Renato Freitas, do PT, só que os demais parlamentares do colegiado também acabaram se manifestando durante a sessão. Vamos conferir então. Antes de Alexandre Cury entrar no plenário e anunciar medidas para diminuir bate-boca, teve outro bate-boca registrado, esse na CCJ. Nós votemos favoravelmente ao nosso parecer a favor da deputada Flávia. E quem comete crime de corrupção? Encerrado a discussão. Presidente. Senhores, tem coragem de incluir? Com certeza. Então, eu desafio o senhor publicamente que coloque crime de corrupção aí também. Eu não sou da base, eu não sou emenda parlamentar. Eu não encho o meu bolso de emenda parlamentar. Você enche. Você não tem nem autonomia. O que você fala é o que o governador manda. Não é surpresa que o Renato Freitas defenda criminoso. Presidente, pela ordem, presidente. Senhores deputados, por favor. Vamos submeter ao voto o parecer do relator. Deputados, Você não tem moral. Senhores deputados, por favor. Deputado... Fui citado pelo deputado Márcio Pacheco, falou que o presidente do partido do Renato é um condenado. Eu nunca fui condenado. Nunca. Não, o senhor acabou de falar aqui. Eu sou presidente do seu partido. Deputado Arilson não se reportou. Se reportou. Eu entendi. Foi o maior ato de corrupção da história. Senhores deputados, por favor. Falei do presidente da República. Percebam, né, que os nomes se repetem, são sempre os mesmos envolvidos nas discussões no plenário, os mesmos nomes na Comissão de Constituição e Justiça, os mesmos nomes, e assim os parlamentares vão esvaziando a importância e relevância da Assembleia Legislativa a partir do momento que ocupam o tempo e o espaço dedicado à discussão de pautas importantes na Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante, com confusões que nos remetem à criança brincando pelo balanço, a fila no parquinho, que tem poucos balanços ali e todo mundo começa a brigar para ocupar aquele brinquedo que é o favorito de todos. Bem, nem vou me estender para falar de discussão aqui de parlamentar, porque eu sei que já está todo mundo cansado disso. Mas eu quero aqui registrar que acerta Alexandre Cury nessa decisão. Inclusive, a gente observa que o discurso dele trouxe um efeito manada ali, depois da fala das medidas anunciadas. Outros parlamentares também se sentiram encorajados e puxaram também o coro, engrossaram essa fala diante de discussões desnecessárias da Assembleia Legislativa, diante de bate-boca, de palavras ofensivas, de palavras preconceituosas e, finalmente, a gente podendo tratar sobre a quebra de decoro parlamentar, porque nós vimos já muitos casos de parlamentares Brasil afora, câmaras de vereadores afora, assembleias legislativas afora, com a tal quebra de decoro parlamentar que nunca dá em nada. O parlamentar não age como o decoro prevê, não age dentro da ética e da moralidade do cargo pelo qual ele foi eleito para ocupar e nunca acontece nada. Então, pelo menos no quesito discussão de baixo calão, pautas ideológicas que não acrescentam em discussões para os paranaenses apenas em lacração nas redes sociais, a gente deve ter medidas mais concretas a partir de agora. Pelo menos é essa a expectativa. Carlos Cobba, que teve uma grande adesão ali por parte dos deputados da base de Ratinho Júnior, mas também da oposição. Alexandre Cury assumiu aqui uma frente de liderança que conseguiu unir a casa em prol de um mesmo tema, que é o fim dessa bagunça no plenário. E chamou bastante atenção isso, Beatriz, porque de fato conseguiu unir esse discurso, essa medida do presidente Alexandre Cury ali no alto da presidência da Assembleia Legislativa, num discurso firme, sem citar nomes, mas o recado foi dado para quem deveria recebê-lo. E ficou muito claro isso. E aí convergiu oposição e governo apoiando essa medida. O que mostra o seguinte: não somos só nós que estamos já cansados de assistir isso.
né? Essa discussão que não leva a nada, muitas vezes vai para o campo pessoal, o que é muito temerário e desagradável, né? Porque, como diz o nosso ouvinte aqui, a gente paga imposto, não é para isso. A gente vota nos deputados, não é para isso. E aí a gente acaba assistindo esses bate-bocas lamentáveis aí na Assembleia Legislativa do Paraná. Espero que seja um divisor de águas e que, de fato, agora, discursos que transcendem ali o bom hábito ali do parlamentar, de dar sua opinião, de votar, que isso vá, de fato, para o Conselho de Ética e lá tenha, de fato, uma punição. Porque não pode também só abarrotar o Conselho de Ética de representações e não dar em nada. Por isso que após a fala dos deputados em apoio ao presidente Alexandre Cury, o delegado Jacovós, que preside o Conselho de Ética, pediu a palavra e disse: olha, muito bom, eu também concordo, mas precisamos mudar o regimento interno se a gente quer punir de fato alguém aqui. Porque a Assembleia Legislativa tem esse histórico que não teve nenhum deputado cassado. E olha que a gente já teve bastante denúncia lá envolvendo deputado estadual de crimes, de colarinho branco, de desvio de dinheiro. Aliás, a Assembleia Legislativa, anos atrás, estava nas páginas policiais. E hoje começa a retomar essa imagem, tem essa questão do selo diamante, que é muito exaltado aí pela atual gestão. Já a gestão anterior já exaltava esse projeto de transparência, que era o que faltava na Assembleia Legislativa anos atrás e que provocou uma série de escândalos, porque se via de tudo ali, desvio de dinheiro, funcionário fantasma, e a Assembleia parece ter virado essa página e caminhado sim para a transparência, para o devido processo, ali para a função que serve a Assembleia Legislativa, que é legislar e também fiscalizar o Poder Executivo. Então, espero que seja de fato um divisor de águas, que as pessoas ali, para quem foi esse recado, entendam, porque está todo mundo cansado. Os deputados se mostraram ali cansados desse bate-boca que não leva a nada. O Ricardo Arruda pode subir na Assembleia e deve para criticar o atual governo, assim como o PT pode e deve também subir à tribuna para criticar o governo anterior, desde que seja feito isso no mais alto respeito. Não é difícil. Você não precisa pessoalizar, você não precisa xingar para você ser ouvido. Agora, o que a gente viu na CCJ é um completo desrespeito. Volto a repetir, o Renato Freitas ali, pelo trecho que a gente viu, não precisa fazer aquele escândalo e bater palminha, não precisa daquilo. Pede a palavra e fala, e dá o seu recado. Ô, deputado, o senhor pode incluir esse crime de corrupção nesse projeto? Ponto. Não precisa aquele bate-boca, cada um tem o seu momento de falar. Isso tem que ser respeitado. Pede ali a ordem, pede a palavra ao presidente e fala e ponto. Agora, fica esse bate-boca, e bate palma e vira um circo. A CCJ ontem foi um circo. E olha que nós estamos falando da principal comissão da casa. Agora, eu me pergunto, será que se essa comissão não fosse televisionada, haveria esse circo? Por que a gente não vê isso em outras comissões? Que são menores, se reúnem na salinha atrás do plenário ali, que não tem essa exposição e que sim tem PT e PL na mesma mesa, na mesma comissão, e você não vê isso. Então, como a Beatriz bem ressaltou, o deputado Alexandre Cury, presidente da Assembleia, acerta, parece que também está cansado de ver o seu poder ali, que o representa, o poder legislativo, sempre nesses moldes de discussão, sempre ganhando o noticiário com uma pauta negativa envolvendo discussão de 2 deputados, adultos eleitos que não precisam disso, né? Foram eleitos para representar o povo. Agora, tomara também que isso se estenda, que seja um exemplo, talvez para as outras assembleias, talvez para a Câmara Municipal aqui de Curitiba também, que às vezes a gente vê esse embate ideológico aflorado, né? Tomara que isso também sirva de exemplo e, principalmente, se deputados ultrapassarem o limite, que vão para o Conselho de Ética e sofram as punições que têm que ser agora respaldadas no novo regimento interno aí que está sendo agora desenvolvido. A previsão é que 30 dias hajam essas mudanças. Vamos lá, né? Plenário não é ringue, tribuna não é ringue, Comissão de Constituição e Justiça não é ringue.
E é muito grave quando um parlamentar confunde a liberdade de fala com a licença para ofender. Ninguém tem licença para agredir. Então, de certa forma, é acertada a decisão da mesa, do presidente da Assembleia, mas demorou. A coisa correu solta, né? E ali parece que havia um entendimento de que ganhar um argumento era no grito e na ofensa. Tanto que depois da fala do presidente da Assembleia Legislativa, passando esse sabão em todo mundo e puxando a orelha, já teve deputado que voltou à tribuna elevar o tom também com discurso de viés ideológico. A maioria se manifestou em apoio a Alexandre Cury. Mas cessou o episódio? Não. E como resultado, houve ainda a consequência da exposição de que jogar para o Conselho de Ética não resolve. Porque o próprio presidente do Conselho de Ética disse lá o seguinte, veja, ó, pode colocar no Conselho, mas o regimento, o regramento não traz punição. Né? Ele até comentou, o deputado Márcio Pacheco olhou e falou, mas do jeito que está aqui, a gente não consegue responsabilizar ninguém dentro da casa. Então, como um fruto proveitoso desse episódio lamentável, dessa sequência de discussões lamentáveis, que venha esse ajuste que falta para que a medida seja efetiva, mas que bom que houve ali, né, uma voz de equilíbrio, de bom senso. E, por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, sabe o que era o debate que resultou aí nesse ringue? Era um projeto, né, que estavam tratando ali, em termos iniciais, de proibir pessoas que têm condenação em trânsito em julgado, sem a possibilidade de recorrer, de serem palestrantes, de se apresentarem como professoras, palestrantes em congressos e seminários. E aí o deputado deu aquela alfinetada, então vamos colocar aí corrupção também. E assim foi, então o corrupto é o senhor, e a discussão mesmo foi terminar muito depois. Lembrando que esses debates que rendem também em redes sociais são todos sustentados com dinheiro público. É o que a gente banca com os nossos impostos. E a conta é cara. A conta é cara e é uma reflexão importante, né, Carlos? Que é o resultado que a gente quer disso tudo. Olha, tem mensagem chegando sobre esse assunto aqui. O Fábio Selig disse, acho que a entrevista de ontem com o Cury também ajudou numa cobrança e nessa atitude dele, certamente. Criamos aqui um clima que pudesse favorecer, eu imagino aqui, a partir do nosso jornalismo, esse tipo também de demanda ser apresentada. E é claro, a repercussão de todos os casos, isso demonstrou o ensejo da própria população para que algo ocorresse. E o perfil aqui do YouTube, o Celioparque Tadeu, disse também que falar até papagaio fala, o circo vai continuar, não tem punição. Mas é aí que entra essa questão, Tadeu, de mudança no regimento, de mudança ali na condução do Conselho de Ética. E a expectativa nos bastidores é que os parlamentares que continuarem insistindo em discursos vazios e ofensivos possam ter ali a fala suspensa da tribuna por algum período. E sem poder falar, eles não vão ter espaço para depois fazer o cortezinho das redes sociais, que é o que eles tanto almejam quando sobem à tribuna da Assembleia Legislativa. A gente continua falando de Alep, agora envolvendo aquele processo, as representações